13 de março de 1823, 196 anos depois, o Piauí faz homenagens à memória dos heróis do Genipapo. Camponeses que viviam na região de Campo Maior, no norte do Piauí, e nos estados do Maranhão e Ceará, e que decidiram aderir ao movimento de independência do Brasil 6 meses depois do grito de Dom Pedro I às margens do Ipiranga, do Riacho Ipiranga, lá em São Paulo. A Batalha do Genipapo foi o maior confronto e com o maior número de mortes pela libertação do país de Portugal. E hoje chega ao conhecimento dos piauienses cada vez mais cedo. Ana Sofia tem apenas 10 anos e, mesmo com tão pouca idade, já reconhece a importância da Batalha do Genipapo. A guerra foi para... Muitas pessoas morreram para proteger o que acreditavam, pois isso foi uma grande história e isso marcou muitas coisas na nossa história. Ocorrida naquele 13 de março de 1823. Batalha esta que marcou para sempre a história do Piauí e do Brasil. A garota lembra bem como foi o seu primeiro contato com esta história. A minha escola fez um passeio para uma aula prática por causa que a professora queria que a gente aprendesse mais do que na sala de aula. Queria que a gente saísse e vivenciasse lá, a gente fosse para onde houve. A mãe dela também é uma apaixonada por história e sempre fez questão de deixar isso evidente para a filha. Dentro de casa eu falo sempre de história, eu falo como foi a independência, falo como as conquistas dos índios quando chegaram aqui, falo da questão da era de Getúlio Vargas. Então, assim, a história é muito importante no nosso dia a dia. Às margens do rio Genipapo, onde hoje é a cidade de Campo Maior, a 84 quilômetros da capital teresina, piauienses, cearenses e maranhenses protagonizaram a batalha decisiva e resistente contra as tropas portuguesas, chefiadas pelo Major José da Cunha Fidié. Não estou acreditando na coragem desses brasileiros! Eles não têm medo de morrer! Até mesmo no Piauí, há uma necessidade de que essa história seja contada, e não necessariamente recontada, mas contada em nível nacional para alocar o Piauí, né, dentro da história nacional. Na batalha, segundo alguns historiadores, cerca de 200 brasileiros foram mortos e mais de 500 feitos prisioneiros por portugueses. Do outro lado, 116 soldados morreram e mais 60 ficaram feridos. A batalha sangrenta não é uma batalha vitoriosa para os insurretos, é vitoriosa para os portugueses, mas é aquilo que comumente a gente chama de vitória de pirro, né? Uma meia vitória. O 13 de março de 1823 merece ser lembrado não apenas por nós piauienses, mas por todos os brasileiros. A história de uma das batalhas mais sangrentas em prol da independência do Brasil ganha destaque nos desenhos e ilustrações deste livro, Foices e Facões, que valoriza este marco na nossa história. O livro em quadrinhos, escrito por Bernardo em parceria com o irmão, já está na sua segunda edição. E a proposta veio com a inquietação de incentivar os alunos a lerem, fazerem pesquisa sobre e tudo com base no meu quadrinho. Fizeram uma pequena encenação esse ano. Então isso é muito gratificante você ver esse trabalho sendo discutido em sala de aula com uma grande quantidade de alunos. O professor Johnny, o quadrinista Bernardo, a garota Sofia e a mãe Iaponira. Os 4 têm algo em comum. São apaixonados por esta história que merece destaque na história do nosso país e deve ser eternizada por todos os brasileiros. Deixam no chão de Campo Maior a marca eterna do sangue derramado.